O primeiro contato não aconteceu no instante em que foram cercadas. A captura, em si, foi um processo confuso, diluído no deslocamento apressado de tropas, no barulho distante da artilharia e no silêncio pesado que ficava quando os ruídos se afastavam. As mulheres alemãs estavam abrigadas em uma construção rural abandonada, sem função clara naquele estágio da guerra. Algumas haviam sido deslocadas junto com unidades médicas, outras tinham perdido o vínculo com qualquer estrutura organizada durante a retirada apressada. O que as mantinha juntas não era hierarquia, mas a necessidade prática de permanecerem em grupo para atravessar dias que já não ofereciam proteção alguma. Elas tinham ouvido histórias suficientes para não alimentar ilusões. O que se dizia sobre a captura de mulheres variava conforme a origem dos relatos. Mas a expectativa comum era a de que o momento da rendição marcava o fim de qualquer resguardo. O medo não era apenas da detenção, mas do que vinha depois, do modo como seriam olhadas, tocadas, reduzidas à condição de símbolos do inimigo. Algumas tinham rasgado papéis, escondido objetos pessoais, não por estratégia militar, mas por vergonha antecipada. O corpo, antes mesmo da captura, já se contraía como quem se prepara para suportar algo que considera inevitável. Quando os soldados brasileiros se aproximaram, não houve a cena que elas haviam imaginado. Não houve gritos em um idioma incompreensível, nem ordens abruptas, acompanhadas de gestos bruscos. Vieram com cautela, atentos ao entorno, como quem ainda considera a possibilidade de resistência armada. O primeiro a entrar no pátio parou por um segundo ao vê-las. E não porque fossem inesperadas, mas porque eram mulheres. A presença feminina naquele espaço deslocado da lógica civil produziu uma pausa quase involuntária. Ele não avançou de imediato. Olhou para os outros como se confirmasse a própria percepção. O grupo manteve distância, fuzis baixos, postura firme, mas sem ameaça explícita. O silêncio que se seguiu foi mais perturbador do que qualquer grito. Para elas, o silêncio era o intervalo que antecedia o pior. Ninguém se moveu por alguns segundos que pareceram longos demais. Um oficial se aproximou com passos medidos. Falou algo em português em tom baixo, sem teatralidade. As mulheres não entenderam as palavras, mas reconheceram o tom. Não havia ali o anúncio de punição imediata. Havia a tentativa de estabelecer controle sem violência. Uma das mulheres deu um passo atrás por reflexo. E outra apertou os braços contra o corpo, como se pudesse se tornar menor. Nenhuma foi empurrada por isso. A orientação para que permanecessem onde estavam veio por gestos simples. Um movimento de mão indicou que se sentassem. Ninguém as apressou. Ninguém tentou arrancar pertences das mãos delas. A cena se desenrolava em um ritmo que não correspondia às histórias que carregavam. Um soldado trouxe água em um recipiente metálico e o colocou no chão, a uma distância que não invadia o espaço delas. O gesto não foi acompanhado de palavras que exigissem algo em troca. O recipiente ficou ali, como uma oferta silenciosa que elas demoraram a aceitar. A primeira a se inclinar para beber o fez com cautela, como quem espera que o ato desencadeie uma reação. Nada aconteceu. O gesto não foi interpretado como fraqueza. E o copo passou de mão em mão sem que ninguém interferisse. O ambiente era frio e a construção não protegia do vento que atravessava o pátio. Um dos soldados, percebendo o tremor visível em uma das mulheres, retirou um cobertor fino da mochila e o estendeu, mantendo distância. Não houve toque. O cobertor foi deixado próximo a elas, como se a decisão de usá-lo devesse partir delas. Esse detalhe, pequeno e quase burocrático, produziu um efeito profundo. A expectativa de humilhação não se dissolveu por completo, mas sofreu a primeira fissura. O que se desenhava ali não era indulgência, mas contenção. A condução até o ponto de reunião não foi imediata. Houve tempo para que se organizassem, recolhessem o pouco que tinham,
ajustassem as próprias roupas. O grupo de soldados manteve a vigilância sem pressão excessiva. Caminharam em fileira curta por um caminho de terra marcado por rodas de veículos. Uma das mulheres mancava. Ao perceber o ritmo irregular, um soldado diminuiu o passo do grupo sem dizer nada. O ajuste foi comunicado aos outros por um gesto breve. Não houve reclamação. A coluna se adaptou ao ritmo da mais lenta. Para elas, aquilo não era gentileza no sentido sentimental. Era uma quebra concreta de um padrão que esperavam enfrentar. Durante a caminhada, os sons eram os de sempre. Botas afundando na lama, o metal dos equipamentos batendo uns nos outros, o vento passando por árvores que ainda resistiam ao inverno tardio. Não havia comentários entre os soldados que as reduzissem a algo menor. Falavam entre si sobre o terreno, sobre o horário, sobre a posição seguinte. A neutralidade do tom era quase desconcertante. E uma das mulheres tentou memorizar o rosto do soldado que caminhava ao lado, não por interesse pessoal, mas para fixar uma imagem que contradizia o que ouvira durante meses. Não era um rosto hostil. Era o rosto de alguém cansado, atento ao caminho, sem curiosidade invasiva. Ao chegarem ao local de parada, um galpão improvisado, não foram empurradas para dentro. Houve um gesto indicando onde poderiam se sentar. A comida distribuída era a mesma dos soldados, sem diferenciação humilhante. Algumas recusaram no primeiro momento, ainda presas à expectativa de que qualquer aceitação pudesse ser interpretada como submissão. O tempo passou e a fome falou mais alto. Quando aceitaram, ninguém comentou. O ato de comer ali, sob custódia, sem que isso fosse usado para rebaixá-las, foi um choque silencioso. O corpo, que se preparara para o pior, começava a recalibrar expectativas. Uma delas, que falava um pouco de italiano, tentou trocar palavras com um soldado que arriscava sons semelhantes. Não houve conversa sobre ideologia nem acusações. Falavam do frio, da lama, da dificuldade de caminhar. O diálogo era fragmentado, cheio de pausas e gestos. Ainda assim, produzia um efeito inesperado. Reduzia a distância simbólica entre inimigos. Não a apagava, mas a tornava mais humana. A percepção de que aqueles homens também vinham de longe, também atravessavam um território estranho, também carregavam cansaço, introduzia uma complexidade que a guerra não incentivava. À noite, os cobertores foram redistribuídos. Alguns soldados ficaram sem. Esse detalhe foi notado pelas mulheres, não como gesto heróico, mas como escolha prática que as incluía no cálculo de cuidado mínimo. E não houve discurso, não houve promessa. Houve apenas a constatação de que o tratamento que estavam recebendo não correspondia ao que esperavam. O medo não desapareceu. A incerteza sobre o que viria depois permanecia intacta. Ainda assim, naquela primeira noite, a vigília interna não era a mesma. O corpo não esperava um ataque súbito. Dormiam em alerta, mas não em pânico. Mais tarde, em depoimentos registrados anos depois, uma delas tentaria encontrar palavras para aquele deslocamento interno. Não falaria de bondade abstrata. Falaria de gestos específicos, de distâncias respeitadas, de silêncio que não humilhava. Naquele momento, porém, as palavras ainda não existiam. O que existia era a experiência direta de um tratamento que não correspondia à narrativa que carregavam. E, sem perceber, a frase que um dia seria repetida em memórias começava a se formar, ainda sem voz. Nunca tivemos esse tratamento. A primeira manhã sob custódia trouxe um silêncio diferente, menos denso do que o da noite anterior, mas ainda carregado de expectativa. As mulheres despertaram com o som dos soldados se organizando para a troca de turno. Não houve pressa imposta a elas. O movimento ao redor era funcional, quase burocrático, como se a presença delas estivesse integrada à rotina do destacamento. Essa normalidade prática causava estranhamento. A mente
treinada para esperar hostilidade, demorava a aceitar um cenário em que não eram tratadas como ameaça imediata nem como objetos de exibição. O galpão improvisado mantinha o frio da madrugada, e o chão ainda estava úmido. Um dos soldados abriu a porta para permitir a entrada de luz. O gesto não foi acompanhado de ordem, apenas um movimento que indicava que o dia tinha começado. Pouco depois, a água voltou a ser oferecida, da mesma forma contida do dia anterior, colocada no chão, sem pressa, sem exigência. As mulheres começaram a aceitar esses gestos com menos hesitação. A confiança não se instalava de forma plena, mas o corpo começava a responder com menos rigidez. Durante a reorganização do grupo, um dos soldados aproximou-se para registrar nomes e idades. A abordagem era direta, sem tom acusatório. Quando alguma delas demorava a responder, tentando lembrar detalhes exatos em meio ao cansaço, não havia interrupção impaciente. O tempo era concedido como parte do processo. Esse detalhe, aparentemente técnico, tinha um peso humano grande. Em contextos de violência, o tempo costuma ser retirado das pessoas. Ali, o tempo era oferecido, ainda que de forma limitada. A caminhada até um ponto de transferência ocorreu mais tarde, quando o sol já havia aquecido levemente o ar. O ritmo foi mantido em um compasso que considerava as dificuldades do grupo. Uma das mulheres, mais velha, precisou parar por alguns segundos para recuperar o fôlego. O grupo parou com ela. Não houve comentários. Não houve impaciência visível. O ajuste de ritmo parecia parte natural da condução. Para elas, acostumadas a relatos de marchas forçadas, esse cuidado mínimo produzia uma sensação desconcertante. Não se sentiam livres, mas também não se sentiam esmagadas pela condução. Ao longo do caminho, a proximidade forçada criou momentos de observação mútua mais detalhada. As mulheres passaram a notar pequenas coisas nos soldados. A maneira como alguns evitavam contato visual prolongado, o cuidado em manter distância lateral ao caminhar, o hábito de falar em voz baixa quando estavam próximos a elas. Esses gestos não eram dramatizados. Eram escolhas práticas que, somadas, criavam um ambiente menos opressivo. Do lado dos soldados, havia uma contenção visível, como se a presença feminina impusesse um cuidado adicional na forma de se mover e de falar. Não era um cuidado idealizado. Era uma disciplina interna que se manifestava em gestos cotidianos. No ponto de parada seguinte, a distribuição de comida se repetiu sem distinções humilhantes. A ração era simples, igual à dos próprios soldados. Comeram em silêncio, sentadas em um canto, observando o entorno com atenção. Algumas ainda mantinham a postura de quem espera que qualquer gesto de aceitação seja usado contra elas. Mas o tempo passava, e nada disso acontecia. A ausência de punição para gestos básicos de sobrevivência começava a recalibrar o medo. Uma das mulheres, ao tentar abrir uma embalagem dura com os dedos já dormentes pelo frio, demonstrou dificuldade. Um soldado percebeu e, sem se aproximar demais, indicou com um gesto que poderia ajudar. Ao receber um aceno de concordância, aproximou-se o suficiente para abrir a embalagem e devolvê-la. O gesto foi rápido, funcional, sem prolongar a proximidade. Ainda assim, produziu um efeito profundo. Não era o gesto em si que importava, mas a forma como foi feito. Sem invasão, sem superioridade visível, sem constrangimento. À medida que o dia avançava, e a percepção de que aquele encontro tinha uma dimensão que ia além da custódia se tornava mais clara. Não se tratava de uma história de benevolência abstrata. Tratava-se de um conjunto de escolhas cotidianas que produziam um tratamento diferente do que haviam sido preparadas para enfrentar. A ideia de que poderiam ser tratadas com respeito, mesmo na condição de prisioneiras, introduzia um conflito interno. A guerra lhes ensinara que o inimigo não reconhece humanidade no outro. A experiência direta começava a mostrar que essa regra
não era absoluta. No final da tarde, quando se acomodaram novamente para passar a noite, o cansaço se impôs. Dormiram com o corpo ainda em alerta, mas com a mente menos carregada de imagens antecipatórias de violência. O medo não desaparecera. A incerteza sobre o destino final permanecia. Ainda assim, e algo tinha mudado de forma irreversível. A expectativa de humilhação, tão presente antes da captura, já não ocupava o mesmo espaço. Em seu lugar, surgia uma percepção desconfortável para quem vivera sob narrativas rígidas, a de que, mesmo em guerra, existiam escolhas humanas que não se encaixavam no pior dos cenários esperados. A convivência forçada prolongada começou a revelar camadas de comportamento que, em um contato breve, passariam despercebidas. As mulheres alemãs já não observavam apenas os gestos mais evidentes, mas os pequenos hábitos que se repetiam dia após dia. Perceberam que os soldados brasileiros mantinham uma rotina rígida de turnos, que evitavam circular em grupo próximo a elas, como se a proximidade excessiva pudesse ser interpretada como intimidação. Notaram também que, e quando precisavam passar pelo espaço onde elas estavam acomodadas, diminuíam o volume das vozes, não por formalidade militar, mas por um cuidado quase instintivo em não impor presença desnecessária. Essa postura constante produzia um efeito ambíguo. Por um lado, mantinha claro que elas estavam sob custódia e que o controle não havia desaparecido. Por outro, retirava da custódia o caráter de humilhação que tanto temiam. A diferença entre ser vigiada e ser desrespeitada começava a se tornar mais nítida. A vigilância permanecia firme. O desrespeito não se instalava. Essa distinção, tão simples em teoria, era rara na prática da guerra que conheciam. Com o passar dos dias, a percepção de humanidade do outro lado se aprofundava. Não no sentido de criar laços de amizade declarada, mas no reconhecimento de gestos cotidianos que não eram automáticos. Um soldado mais velho costumava verificar, antes de fechar a porta do galpão à noite, se todas estavam acomodadas. Não falava nada, apenas lançava um olhar rápido, como quem confirma um dado prático. Outro tinha o hábito de organizar os recipientes de água de forma que ficassem acessíveis, sem que elas precisassem pedir. Esses detalhes não vinham acompanhados de discursos ou de tentativas de se mostrar benevolente. Eram ações incorporadas à rotina. Uma das mulheres, mais jovem, começou a registrar mentalmente esses gestos com uma atenção quase excessiva. Não porque pretendesse guardar gratidão pessoal, mas porque a experiência contrariava as imagens que a guerra lhe impusera sobre o inimigo. O contraste criava uma tensão interna difícil de resolver. E ela se via dividida entre a necessidade de manter distância emocional e a evidência concreta de que aquele tratamento não correspondia ao que esperara. O corpo permanecia cauteloso, mas a mente começava a admitir nuances. Em um dos dias, durante uma breve reorganização do espaço, houve um momento de proximidade maior. Um soldado precisou passar por um trecho estreito onde duas das mulheres estavam sentadas. Ele parou por um segundo, indicou com um gesto que precisava passar, esperou que elas se deslocassem levemente e só então seguiu. O gesto não tinha nada de extraordinário fora do contexto de respeito básico. Ainda assim, naquele cenário específico, produziu um impacto desproporcional. A proximidade física, tão temida, ocorreu sem invasão, sem toque, sem pressa. O simples ato de pedir espaço, mesmo por gesto, se foi percebido como uma forma de reconhecimento da presença delas como pessoas que ocupavam aquele lugar por direito momentâneo. Ao mesmo tempo, começava a surgir algo que nenhuma delas tinha previsto. Um sentimento difuso de respeito recíproco. Não era afeto romântico, nem amizade no sentido comum. Era a percepção de que, apesar de estarem em lados opostos de um conflito, havia ali um limite ético sendo mantido. Esse sentimento não eliminava o medo do que poderia acontecer
em uma eventual transferência para outras autoridades. Mas criava uma memória que não se encaixava nos relatos mais sombrios que haviam ouvido. A presença feminina também parecia produzir nos soldados um tipo de autocontenção mais visível. Evitavam comentários entre si que pudessem ser ouvidos por elas. Ajustavam o comportamento em pequenas coisas, e como o modo de se sentar ou de apoiar equipamentos no chão. Não havia esforço em parecer virtuosos. Havia uma disciplina prática que reconhecia o impacto da própria presença armada sobre civis em situação de vulnerabilidade. Essa disciplina não era absoluta nem idealizada, mas existia. E isso era suficiente para alterar a experiência das mulheres naquele espaço de custódia. À noite, quando o cansaço se acumulava, as conversas entre elas se tornavam mais baixas, quase sussurradas. Não falavam em confiança plena. Falavam em surpresa. Falavam na estranheza de não terem sido tratadas como esperavam. A frase que começara a se formar internamente ganhava contornos mais nítidos em suas trocas. Nunca tivemos esse tratamento. Não como elogio grandioso, mas como constatação factual. O que viviam ali não apagava a violência da guerra, mas introduzia uma exceção concreta em um cenário marcado por excessos. E essa exceção começava a se fixar como memória que nenhuma delas acreditava que esqueceria facilmente. A transferência definitiva ocorreu de forma silenciosa, sem anúncio prévio que permitisse preparação emocional. As mulheres foram informadas na manhã de que seguiriam para outro ponto de custódia, agora sob uma estrutura mais ampla de prisioneiros. Não houve mudança brusca no tom dos soldados brasileiros. O mesmo cuidado contido acompanhou o processo de organização da partida. Houve tempo para recolherem o pouco que tinham, para se ajeitarem como podiam, para respirarem antes de retomar a marcha. O ritmo foi mantido em um compasso que não as exauria deliberadamente. Não havia pressa teatral. Não havia a execução de uma ordem que não dependia da vontade de quem estava ali. No momento da partida, não houve despedidas formais. Não havia laço pessoal que justificasse gestos de despedida. Ainda assim, a troca de olhares foi inevitável. Não era um olhar de gratidão explícita. Era um reconhecimento silencioso de uma experiência compartilhada que não se repetiria. Os soldados mantiveram a postura de vigilância, mas sem a rigidez que costuma marcar separações em contextos de custódia. Para as mulheres, aquele era o fim de um período breve, mas marcante, em que a expectativa de humilhação não se confirmou. O que viria depois permanecia incerto. Aquele intervalo específico, no entanto, já estava fixado como memória. Durante o deslocamento, a paisagem parecia mais distante do que nos dias anteriores. As casas, os campos e as árvores passavam como imagens sem contorno definido. A atenção das mulheres se voltava para dentro, para a reorganização silenciosa do que tinham vivido. Não falavam muito entre si naquele momento. O cansaço e a consciência da mudança iminente produziam um recolhimento interno. A memória do tratamento recebido não era algo que pedisse celebração. Era algo que exigia processamento. A guerra lhes ensinara a desconfiar de exceções. Ainda assim, a exceção existira, e isso não podia ser ignorado. Ao chegarem ao novo ponto de custódia, a dinâmica mudou. Outras autoridades, outros procedimentos, outro ritmo. O contraste com o período sob custódia brasileira tornou-se mais evidente. Não se tratava de afirmar que o que viria seria necessariamente pior em todos os aspectos. Tratava-se de reconhecer que a experiência anterior tinha sido marcada por uma contenção específica que não era regra universal. Essa percepção reforçava a singularidade do que haviam vivido. O tratamento respeitoso não era garantido. Tinha sido resultado de escolhas concretas, de pessoas específicas em um contexto específico. Anos mais tarde,
Quando algumas dessas mulheres foram entrevistadas por historiadores ou registraram memórias em contextos familiares, a lembrança daquele período retornava com nitidez. Não falavam em heroísmo, falavam em gestos mínimos, a água oferecida sem imposição, o cobertor deixado no chão para que elas mesmas decidissem usar, o ritmo da marcha ajustado ao passo mais lento, o pedido de espaço em um corredor estreito. Esses detalhes, somados, compunham a memória de um encontro que contrariara expectativas. O sentimento que emergia desses relatos não era de romantização da guerra, mas de reconhecimento de que, mesmo em cenários de violência sistemática, existiam escolhas humanas que preservavam alguma forma de dignidade. A frase que dava nome àquela lembrança surgiu em diferentes vozes, com pequenas variações, mas com o mesmo núcleo de sentido. Não era um julgamento sobre todos os envolvidos no conflito. Era a constatação de uma experiência particular. Nunca tivemos esse tratamento. A frase carregava surpresa, não complacência. Carregava a marca de quem atravessara um período esperando o pior e encontrara algo diferente do esperado. O que ficou, ao final, não foi uma narrativa de reconciliação entre inimigos. Foi a preservação de uma memória incômoda para visões simplificadas da guerra. Ou uma memória que lembrava que o conflito produz desumanização em escala ampla, mas não elimina completamente a capacidade de escolhas individuais que mantém limites éticos mínimos. Para aquelas mulheres, essa lembrança não apagou o trauma da guerra, nem diminuiu as perdas sofridas, mas ofereceu um contraste que atravessou o tempo como um registro silencioso de que, em meio ao caos, o tratamento humano ainda podia acontecer.